Hoje é 13 de maio, aniversário da abolição da escravidão no Brasil. Mais de 4.800.000 africanos foram levados para o Brasil como escravos, num mercado desumano. Mais de 670 mil deles morreram antes mesmo de chegar ao destino final. Nós sabemos disso porque tem tudo registrado. Eles eram registrados exatamente como mercadoria. Eram levados e tinham um registro onde tinha entrada e saída dessa chamada mercadoria, porque aqueles que os vendiam tinham que pagar impostos. Nós temos que agradecer, de certo modo, os britânicos, os ingleses, porque a Inglaterra tinha um grande interesse em impedir as embarcações de navios negreiros chegarem ao Brasil. Eles fizeram uma lei em que a embarcação deles tinha o direito de interromper todos os navios negreiros que chegassem ao Brasil. Mas não porque eles se importassem do modo que fossem tratados os negros, ou se importassem que eles morressem de uma forma desumana, mas era porque eles tinham um grande interesse na mão de obra negra, em transformar eles na mão de obra barata, em assalariados, porque era mais barato para eles. Com isso eles conseguiram interromper um pouco dessas embarcações que vinham. E nós tivemos somente em 1831 a Lei Feijó. Feijó que impedia que chegassem essas embarcações que eram desiguais. Somente em 1871 nós tivemos a Lei do Ventre Livre. Agora o meu filho pode ser livre. O filho de uma escrava que nasce pode ser liberto. Mas liberto entre aspas, porque ele tem que trabalhar até os 8 anos de idade. E aí, quando fizer 8 anos, tem que ser pago uma indenização para que ele possa ser livre. Como eu sou negra, não tenho posses, não tenho como pagar. Então meu filho tem que trabalhar até 21 anos de idade. E só aí ele pode ser liberto sem ter que pagar a indenização. Assim, essas mercadorias foram se tornando cada vez mais caras. Os escravocratas não aceitaram isso facilmente, porque estava dificultando para eles essa exploração. Somente em 1885 foi assinada a Lei dos Sexagenários. Sexagenários eram aqueles que faziam 60 anos e a partir disso eram libertos, porque a maior parte deles já estavam todos machucados, mutilados. Então, para diferenciar os negros livres dos negros que ainda eram escravos, era muito fácil, porque aqueles que eram escravos andavam sempre descalços. E iniciaram a surgir alguns personagens importantes, assim como Luiz Gama. Luiz Gama era um ex-escravo que se tornou advogado e começou a ajudar os seus irmãos. Fizeram várias fugas, fugas individuais, fugas em grupos, e com isso surgiram alguns personagens. Personagens como os chamados Caifáses. Caifás era um personagem bíblico, ele que corrompeu Judas para atrair Jesus. Caifáses eram aqueles que eram ex-juízes, ex-advogados, ex-jornalistas, ex-escravos, aqueles que se propunham a ajudar essas pessoas em qualquer modo, fazendo como se fosse uma rede de solidariedade. Tinham outros também que se chamavam cometas. Cometas eram caixeiros viajantes que iam para o interior de São Paulo e induziam, ajudavam nas fugas desses que trabalhavam nas fazendas de café, fazendas de laranja, nos canaviais, e tinham aqueles também que trabalhavam nas ferrovias e assim ajudavam esses pobres negros a fugirem. Fugiam e iam diretamente para os chamados quilombo. Quilombo era o lugar onde abrigava esses refugiados. Em São Paulo tínhamos o quilombo do Jabaquara, que é um bairro que nós temos até hoje lá. No quilombo do Jabaquara, eles chegaram a abrigar mais de 10.000 refugiados, mais de 10.000 escravos, que foram quase que todos mutilados. Foram levados para lá porque em São Paulo tinha uma rede de comércio muito grande, um mercado comercial muito grande. Então, com isso, era mais fácil deles tentarem arrumar um trabalho. No Rio de Janeiro, tinha um outro quilombo, o quilombo que ficava no Leblon, chamado Camélia Branca. Camélia Branca porque eles cultivavam essa flor para poder angariar fundos e assim fazerem panfletos, jornais, ajudar os pobres, os negros a comerem alguma coisa. E todos aqueles que levavam uma camélia branca colocada na lapela do casaco ou do paletó era já conservado ou mesmo considerado abolicionista. E até mesmo aqueles que tinham essa planta
no jardim, era um símbolo, essa camélia branca no Rio de Janeiro. Já no final do século XIX, em 1888, a princesa Isabel de Bragança assinou a Lei Áurea. Lei Áurea que nos deu a liberdade de viver sem ser escravo, mas entre aspas sempre, porque os negros foram libertos, mas sem ter nenhum incentivo de habitação, de trabalho, de estudo. Eles tiveram que lutar por si só, no mercado desigual, porque naquele mesmo período chegaram os imigrantes europeus que vinham trabalhar nas fazendas de café e de laranja e até mesmo nos canaviais, e eles eram assalariados. Com isso era uma mão de obra barata, porque para manter um escravo ou comprar um escravo era muito mais caro. E desde aí foi uma luta, posso dizer para vocês, um pouco desigual. Até hoje nós esperamos um pouco de justiça e oportunidade, porque hoje no Brasil 70% das pessoas que vivem na mais absoluta pobreza são negros. 40% dos crimes de homicídio até 30 anos também são negros. Eu espero de poder lembrar o dia 13 de maio como um dia de consciência, a consciência negra. Feliz Dia